aprendendo pedimos, Senhor, que possamos levar adiante a palavra de Cristo, aqueles que ainda não conhecem sua luz. Nos abençoe essa semana que começa, seja de paz, de amor, e que nós possamos sempre estar unidos. Em nome de Jesus. Hoje, todo sempre, que assim seja. Graças. Então, vamos lá. Como a gente sempre faz, né, gente? Primeiro a gente vai seguindo aí o Atos dos Apóstolos, né? Nós estamos na segunda viagem de Paulo, depois a gente vai para o céu e o inferno, depois finalizamos com uma ou duas questões do Livro dos Espíritos, certinho? Então, nos Atos dos Apóstolos, hoje é o Daniel, né, que vai fazer aí. Só vou compartilhar a figurinha aqui com vocês de novo, um mapinha, para a gente. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Aí. Então, só compartilhar aqui com vocês o mapinha, tá? Tá dando para ver aí? Tá tranquilo? Tá dando para ver, gente? Tá sim, Luciano. Vamos lá. Então, Paulo veio aqui Filipos, Bereia, Tessalônica, e aí ele veio para Atenas, né? Que era um sonho antigo dele que nós fizemos semana passada. Então, ele chega em Atenas. Mas Lucas ficou em Trode, aqui. Timóteo e Silas ficaram por aqui trabalhando como cavaraneiros, certo? E Paulo veio para Atenas, porque era um sonho dele, porque ele queria pregar numa cidade onde culturalmente as coisas aconteciam, certo? E aí nós vamos ver o que aconteceu aí, tá bem? Então vamos lá. Aí hoje é o Daniel, né, Daniel? Sim, sim. Então Vou vamos lá. tentar aqui. Bom, nessa passagem de Paulo por Atenas, que aliás você bem colocou aí, ele já tinha a vontade, aquela ânsia por se tratar de uma cidade famosa, um expoente de cultura, de sabedoria e coisas do gênero, ele lá chegou com essa perspectiva, depois dessa peregrinação bastante cansativa, difícil, né? E ele, quando chega em Atenas, a reação dele é de uma pessoa maravilhada. Ele observa tudo aquilo de beleza física, natural, uma coisa extraordinária. E fica até, como diz, atordoado com tamanha beleza. E a sua empolgação é tão grande naquele momento, naquela chegada com aquela cidade, aquele local, que ele entendia como de uma receptividade e abertura, porque se você pensa em filosofia, em conhecimento, você acha que o novo vai ser bem recebido. E ele, ansioso, ele já começa a pregar na praça, ali no meio do povo mesmo, da forma com que chegou. Como diz, a passagem é bem detalhada, é bem longa, a gente tem que fazer um pequeno resumo aqui, mas não tem como pular essas questões, que ele, nesse primeiro momento que ele fala, ele é desmerecido. Eles zombam dele, criticam, as pessoas que ali passam riem, falam que é louco, que é uma pessoa... o tratam como uma pessoa inferior, se é que se podia esperar disso naquele local, né? E o observam mais pelo físico, pela aparência que ele estava, né? Muito judiado, vamos dizer assim, pelas viagens, por tudo que passou,
né? Então, o tem, inclusive, o tomam como sendo um mendigo louco falando em praça pública, né? O que surpreende ele, e ele escuta tudo aquilo e fica chateado. É claro que fica chateado, fica um pouco frustrado com aquela questão, porque ele achava que, diante de toda aquela beleza, aquele contexto, ele chegaria e seria todo receptivo, e não foi, né? Tentando aí ainda achar essa brecha para que ele pudesse difundir a palavra de Cristo e o Deus, esse Deus singular, único, né? Ele procura pessoas de destaque, né? Já que ele observa que ele está num local envenenado, né? Como tem o trecho ainda fala aqui, envenenado de falsa cultura. Ou seja, imaginava-se uma cultura, mas ele viu que essa cultura era somente uma aparência, ela não era real, né? Inclusive, ninguém ofertou abrigo para ele, ninguém lhe ofereceu nada, ele ficou ali ao relento, sem o apoio que ele havia conseguido em cidades simples, em locais simples que ele passou, vilarejos, que as pessoas davam guarida para ele, davam pelo menos um abrigo, já por se tratar de uma pessoa boa, né? Era visivelmente uma pessoa boa nesse momento da vida, né? E ele se aproxima, então, dessas pessoas de maior destaque, e dentre eles, o texto traz a figura de Dionísio. E Dionísio serve de ponte para ele, o leva para falar no que chamam de Areópago, que seria um tribunal, seria um local de destaque, né? Dentro daquela cidade, né? Então, seria como se fosse um conselho de pessoas mais cultas. Então, eu vou procurar, então, falar para quem seria aqueles já dados ao intelecto, né? E Dionísio leva para aquele local, né? E a fala dele, já mais entusiasmado, passa a admirar a todos. Todos ficam fascinados com a fala de Paulo, quando ele fala de Cristo, ele fala de Deus, e inclusive Dionísio vê uma diferença muito grande daquela fala dele na praça, perante pessoas que o criticavam e o desmereciam, e vê aquela fala com um brilho, uma cor diferente, né? E isso vai admirando a todos, até o momento em que ele toca na ressurreição. Quando ele entra no aspecto da ressurreição, todo o contexto se muda, né? Aqueles que antes o ouviam com atenção passam a ridicularizá-lo. E só permanecendo com atenção real para ele, né? Dionísio. Aí vem também a figura de Damares, né? E alguns servos, porque os demais começam a sair, vão abandonando aos risos e aos deboches, permanecendo uns outros em consideração exclusiva a Dionísio. Então, Paulo aí, ele fica bastante desolado, né? Porque ele se depara realmente com a falsa cultura. Ele não consegue vislumbrar aquilo que ele ansiava ao buscar Atenas. Ele não consegue enxergar aquele local como um local fértil e, de fato, um local onde, eu não sei, talvez o Lu, nessa pesquisa mais aprofundada que a minha, tenha visto, mas acho que a intenção seria, aqui será o foco onde eu conseguirei difundir mais. A partir daqui, os pensadores vão abraçar o cristianismo e vão difundir. E isso não ocorre, né? E ele tenta, inclusive, chegar ao fim da preleção dele, ele não consegue terminar a fala dele devido ao desinteresse, né? E ele fica naquela situação, né? Estou frustrado, não consegui cumprir o meu papel, né? E ele
chega a conjecturar que seria muito melhor, quer dizer, foi muito melhor ele pregar no tumulto dos judeus, ele faz a citação expressa, né? No tumulto dos judeus, que seria bem mais naquela confusão, nas discussões, nas brigas, que era muito mais fértil, porque eu acho essa parte muito importante. Aonde há o problema, aonde há a discussão, a briga, a guerra, surge o anseio por algo melhor. Eu acho que é isso que depreende da mente dele. Fala, olha, ali é mais fértil porque o povo precisa mais. Aqui eles acham que sabem tudo. E ele vê que há um fechamento para o conhecimento porque eles se julgam os mais sábios. Eles acham que já sabem tudo. E acham que a fala dele, especialmente sobre a ressurreição, uma baboseira. Falam aquilo de ficção, tratam como ficção, como algo fantasioso, né? E ele, apesar de toda essa frieza, que ele faz uma comparação, né, do mármore frio que adorna Atenas, ele se expressa na frieza também da sua população ao receber o novo, ao receber a boa nova. Eles se fecham, né? Mas Paulo, um espírito extraordinário, que eu acho que todos nós admiramos profundamente como exemplo, ele não deixa transparecer isso naquele momento. Ele reforça, como diz eu acho que uma máscara útil de sorriso, e tenta, mesmo diante dessa tristeza, desse problema todo, verificar a possibilidade da edificação, vamos colocar assim, né, de uma igreja, de um templo, de alguma coisa que pudesse divulgar o cristianismo, né, em Atenas, nem que fosse numa residência. E todos que ali ficaram, né, mesmo aqueles que já estavam admirados com a fala dele, que lá cita que seriam Dionísio, Damares e acho que os servos, né? Servos, isso. Do Areópago, essa palavra complicada para o Daniel falar, eu treinei bastante. Mas eles ficam interessados, mas o receio, e creio eu que essa a questão, eles dão desculpas. Então, todos eles começam uma desculpa, uma justificativa de afazeres, de não poder, aquela coisa, de várias naturezas, para que não fossem incumbidos, não abraçassem essa responsabilidade. Né? E aí, acho que a parte que mais pesa ao final, nesse momento, quando está só, Paulo sucumbe à tristeza, ele fica o texto nos traz que ele chora, ele sofre, e ainda fala que por muitos dias, ou seja, eu fico imaginando o período de sofrimento e de frustração, porque ele entendia que ele não tinha conseguido cumprir com o seu compromisso para com Cristo, que ele tinha falhado. Tamanha a refração, o distanciamento que estavam da palavra do Cristo naquela cidade que seria propícia para tal. Né? E essa tristeza, esse choro e esse sofrimento, que eu acho que simplesmente por falar que durou muitos dias, deve ter sido muito profundo, muito difícil para ele, só vem a amenizar com a chegada de Timóteo, né? E ali já passa para o mapa do Luciano de novo, viu? É um pequeno recurso que consegui pegar alguma coisa. Complementem, por favor. É interessante que Paulo fala aspereza, né, dos judeus. Apesar da aspereza dos judeus, havia uma base religiosa, né? Eles acreditavam em um Deus único, já existia essa semente, eles só não compreenderam que Jesus foi o Messias anunciado por todos os profetas. Esse que era o problema dele com os judeus.
nesse ponto ele elogia, né? Ele chega ao ponto de falar, poxa, já que é confuso, ruim, é o terreno. Aqui eu prefiro é isso só porque beleza. existe um terreno. Em Atenas ele encontrou, como ele mesmo fala no texto, pedras e espinhos, né? E aí a semente do evangelho não tinha condição. O texto ele é bem detalhado, você vê que é interessante as falas. Você quase que você consegue entrar no local, né? Mas eu acho que o que choca é você falar, poxa, é o que a gente luta para não ser, a aparência. Lá sobrou, o que restou da luz de Atenas foi só a aparência. Ali é interessante a questão do intelectualismo materializado. A materialização ali é a parte intelectual. Não são outras coisas, é o materialismo intelectual, tá? Da razão em excesso, de intelecto que passa, né? Mas eu acho que é bom colocar, talvez o texto não traga, mas fica bem evidente, que uma característica do povo de Atenas é que eles eram filósofos, até ele faz essa lembrança de filósofos, ele faz citações e coisa e tal, só que era um povo que se acomodou. E ao longo do tempo, essa acomodação ficou gritante já naquela época da chegada de Paulo. Verdade. É isso. Então, semana que vem, quem que vai ter a honra de anunciar a ida de Paulo para Corinto, e aí um acontecimento espetacular do cristianismo, aí, quem que quer falar disso, vai acontecer em Corinto. Depois alguém pensa aí, mas é um momento especial mesmo do cristianismo, a saída de Paulo. Paulo sai de Atenas, vai para Corinto, e aí acontece uma coisa que vai marcar o cristianismo para todas as eras, né? Para sempre. Né? Depois a gente vê no final aí quem que fala essa partezinha aí. Beleza? Então, vamos lá para o céu e o inferno. Depois no final a gente escolhe um felizardo aí para falar dessa parte fantástica dos Atos dos Apóstolos aí. Beleza? Então vamos lá. No céu e inferno, nós estamos falando do desencarne, né? Dos espíritos felizes, é a segunda parte. E a gente estava conversando da Condessa Paula. Só fazendo um lembretinho aí, a Condessa Paula foi evocada 12 anos depois do seu falecimento. Era uma condessa rica, jovem, com facilidades materiais, com posição social, e que, com isso tudo, ela conseguiu ajudar muito, viver moralmente numa situação muito elevada, olhando os outros, tratando os outros com respeito, e ela seguiu esse caminho. E nós estamos conversando sobre essa conduta da condessa. Vamos lá? Certinho? O principal que eu acho dela é o seguinte: ela conseguiu conciliar os seus deveres de condessa, de posição social, de riqueza, mas também com um lado humano muito forte com o que estava ao seu lado. Né? Então, ela não fugiu dos seus deveres, das suas responsabilidades enquanto condessa, mas ela fez uma utilização muito proveitosa dos recursos que estiveram sob as suas mãos, sob o seu comando. Certinho? Vamos lá, então? Aí nós estamos no... Qual parágrafo? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto parágrafo. Certinho? Entretanto, a felicidade uniforme logo fatigaria. Ah, tá. Certinho? Localizei aqui, Localizou aí? Sim. Entretanto, se deixaria cedo uma alegria uniforme. Não credes que a nossa seja isenta de peripécias. Não é nem um concerto perpétuo, nem uma festa sem fim, nem uma beata contemplação durante a eternidade. Não, é o movimento, a vida,
a atividade. As ocupações, embora isentas de fadigas, dão-lhe uma incessante variedade de aspectos e de emoções pelos milhares de incidentes de que são salpicadas. Cada um tem a sua missão a cumprir, os seus protegidos a assistir, amigos da terra para visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras para consolar. Se vai ou vem, não de uma rua a outra, mas de um mundo ao outro. Então, o que ela está descrevendo? Está descrevendo as atividades do plano espiritual. Né? Ela é o outro que descreve isso. Né? Não há uma contemplação beatífica, como ela mesma diz. É vida, é atividade, é trabalho, é dinâmica. Né? E ela fala, chamou a atenção aqui, a minha atenção, protegidos a velar. A gente já viu isso no Six Deners. Lembra que ele levou a mocinha para a reunião? Ela chamava Valéria, até o médium psicografou que ela estava lá para aprender, porque estava no momento de sofrimento. Então, no plano espiritual também se tem aqueles protegidos, aqueles que você ajuda, que você oferece, né, seu amparo, seus conhecimentos, para que eles também evoluam mais rápido. Tanto de encarnado para encarnado, quanto de desencarnado para nós encarnados, quanto do desencarnado para outro desencarnado. Há uma solidariedade dentro do mesmo mundo e entre os mundos, tá? Mundos físicos e mundos espirituais. Beleza? Luciano, e nessa parte aqui que ela menciona mecanismos da natureza a dirigir, são os espíritos que mobilizam os elementais para esses fenômenos da natureza, não é isso? Terremotos, maremotos e tal, né? Sim, são os que controlam, né? Os sábios que controlam aí os movimentos da natureza, né? O vai e vem, né? Chuva, vento, e isso tudo, que a produção, né? Fenômenos naturais, né? São espíritos elevados que ajustam isso, né? Recebendo o pensamento divino, as coisas funcionarem. Beleza? Vamos lá. Reúne-se ou separa-se para se reunir em seguida. Reúne-se num lugar, comunica-se o que se fez, felicita-se pelos sucessos alcançados, combina-se, assiste-se reciprocamente nos casos difíceis. Enfim, asseguro-vos que ninguém tem tempo de se aborrecer um segundo. É uma vida mesmo, reúne aqui, conversa ali, vamos ajudar ali, vamos fazer aqui, o que você pode me ajudar ali, o que nós podemos fazer junto, a colar, e assim vamos, né? É uma dinâmica mesmo, muito maior que a nossa, porque, como os próprios Espíritos dizem, nós nos arrastamos nesse mundo material. Lá não, é o pensamento, velocidade do pensamento no deslocamento, né? Claro que nós estamos falando de espíritos que desencarnaram numa condição boa, espíritos que já têm um certo grau de evolução. Claro que se nós pegarmos espíritos que estão muito arraigados no plano material, nós não vamos ver essa situação, dessa dinâmica, dessa solidariedade, dessa cooperação. Certinho? Só a gente guardar que nós estamos falando de espíritos mais elevados, moralmente mais desenvolvidos. Certinho? Beleza? Então, vamos lá. Neste momento, a Terra é o nosso grande objeto de preocupação. Que movimento entre os espíritos! Que numerosas cortes afluem para concorrer em sua transformação. Dir-se-ia uma multidão de trabalhadores ocupados em desbravar uma floresta, sob a condução de chefes experimentados. Uns abatem as velhas árvores com o machado, arrancam as profundas raízes. Outros desentulhando, estes lavrando e semeando, aqueles edificando a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo. Durante esse tempo, os chefes se reúnem, formam conselhos e enviam mensageiros para darem ordens em todas as direções. A terra deve estar regenerada num tempo dado.
É necessário que os desígnios da providência se cumpram. Por isso, cada um está na obra. Aí, ó. Olha, muito claro, a terra precisa estar regenerada, ou seja, nós precisamos sair de prova e expiação. Nós precisamos, é lei do progresso. Nós temos que sair dessa condição que nós estamos. E vai sair. Por quê? É um desígnio da providência. Ou saímos todos juntos, ou uma parte não vai ser digna de viver num mundo regenerativo. Essa parte vai ser convidada a se exilar da Terra e vai viver em outro mundo mais primitivo ou de prova e expiação. Então, é um processo que vai acontecer, não tem jeito. Diga. E pelo que deu a entender no texto, também tem um tempo certo para isso, né? Chegou para o isso tempo. acontecer, né? Vai chegar um tempo em que, assim, o tempo vai se esgotar. Então, aqueles que não tiverem de acordo, provavelmente vão ser retirados, como aconteceu, né, com os exilados da capela, né, e aí a gente vai progredir. Quem sabe nós, no mundo espiritual, vamos escrever um livro sobre os exilados da Terra, né? Luyandi, é bem interessante quando eles falam, a parte aí até bem, ela fala, né, usando aí a imagem figurada, né, do revolver a terra, do derrubar os troncos, os raízes, revolver para se edificar uma nova cidade, né, para poder fazer o novo mundo, que seria o de regeneração. E com relação ao tempo, falar o tempo, essa discussão do tempo é uma questão danada. Vamos falar, é tanto, é isso, é aquilo, e é tão complicado para a gente medir exatamente isso, porque essa mudança já está ocorrendo. Sim. Esse dia tal vai virar, e a partir de amanhã, ó, o dia limite é hoje, amanhã já é regeneração, é aquela coisa. Até hoje eu compreendi o tempo como as eras. Então, mas é muito tempo. E a eternidade entra na discussão ali com os espíritos, no livro dos espíritos, quando começam aquelas perguntinhas bem simplórias nossas, né? Do infinito e coisas do gênero. É esse o momento da inteligência disso. Não tem um limite. Qual é o tempo? O tempo é agora. E justifica tudo que estamos vivenciando aí, a aceleração de reencarnes e desencarnes. Verifica-se, por exemplo, a quantidade da população encarnada na Terra é uma coisa absurdamente superior ao que era ali na época de Cristo. Não tem uma comparação que não tem como fazer. É muito grande a diferença. A necessidade de nós estarmos tentando reencarnar para nos adequarmos e não perdermos ali o bonde, o trem, o aeróbus ou o que quer que seja, para que nós não percamos isso e não sejamos aí os exilados realmente. Colocou, né? Que aí vamos aí ser os pseudo-sábios, aliás, os sábios, mas com o intelecto não, a parte moral, aliás, não preparada para sermos aí os nossos, talvez os egípcios e outros povos mais, que tinham um conhecimento científico elevado, mas a questão moral era a asa que não conseguiu alçar voo. Certeza. Vamos lá. Não credes que eu seja simples espectadora desse grande trabalho. Teria vergonha de ficar inativa enquanto todo o mundo se ocupa. Uma missão importante me está confiada e esforço-me por cumpri-la com o melhor de mim. A danada não fala qual é a missão só, mas vamos lá. Segue aí, vamos ver o último parágrafo dela aí. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na terra espiritual. Aí agora, gente, é legal porque ela vai falar, ela ficou rica, teve uma encarnação na riqueza, na fartura material, e ela vai falar como é que a coisa funciona, né? Não é simples não, olha aqui, olha ela dizendo, vamos lá.
Crede bem que a minha última existência, por meritória que vos pareça, não bastou para isso. Durante várias existências, passei por provas de trabalho e de miséria, que escolhi voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas, mas restava-me uma a provar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amargor. Aí pra você ver, ela passou várias encarnações, olha a preparação na miséria, no trabalho árduo, para ela se fortalecer. E aí, depois que ela se fortaleceu, sentiu preparada, agora me vai na prova da riqueza aí, porque essa é difícil. Olha, e ela vai seguir falando um pouco mais disso. O interessante, Lu, é que ela coloca aí a mais perigosa. Perigosa. A dificuldade vem do perigo, porque justamente tem os atrativos. Isso, os arrastamentos. Atrativos materiais, das necessidades materiais. É essa que é a questão. Sim, os atrativos, os penduricalhos, as possibilidades, né, são muito grandes. Você fica muito propenso ao fútil. Com certeza. E ela destaca isso com perigo. Olha o grau, perigo. Você vê que a dificuldade é o quê? Você tem um comportamento moral decente, sem ostentação, sem os supérfluos extremamente exagerados. Então, é uma vida que você tem que se frear, mas você tem que se frear. Não é? Porque quando a vida te freia, não tem jeito, né? Se você tem determinadas dificuldades, a vida te freia, a vida te trava. Mas quando você não tem esses entraves do ponto de vista material, você tem que ser o senhor dos seus desejos. Aí é que a coisa aperta. Especialmente porque você pode levar ao maior endividamento e, obviamente, a repetição do teste que você quedou. Sim. Porque o aprendizado ele não pode ser aparente. Sim. Não enganamos a ninguém. Você tem que passar. Ficamos brincando de enganar nós mesmos, mas não enganamos. Isso vai vir. Se você não transpôs, vai continuar ali o entrave. E eu creio que o sofrimento, como eu não me recordo bem, mas não deve ser nada bom. Então, vamos lá. Segue aí, Vanessa, vamos lá. Aí estava o perigo. Antes de tentá-la, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta as minhas boas intenções e deu-me a graça de sustentar-me. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se em escondê-la. Muitos fracos, para afrontarem o perigo, as seduções triunfam de sua inexperiência. Então, aqui ele fala um pouco da ansiedade, né? Às vezes, nós, espíritos desencarnados, vamos encarnar, vamos passar pela essa prova da riqueza, a gente vai, e às vezes acontece aí, o Daniel acabou de falar, você agrava seus problemas, né? Então, ela tentou fazer o máximo para se fortalecer e se preparar para passar pela prova que ela colocou como a mais perigosa. Vamos lá? Esse aspecto do reencarne aí, Lu, a gente, às vezes, você fala da ansiedade, isso é mais comum do que a gente imagina, porque quando chega a clareza, a lucidez, você fica naquilo, olha, que eu perdi o tempo que eu perdi na encarnação passada. Eu tenho que correr atrás e solucionar isso, eu tenho que buscar a redenção comigo mesmo, eu tenho que conseguir pegar o ritmo, e às vezes nos comprometemos mais do que a capacidade. E aí a gente se joga num buraco um pouquinho maior do que o devido. Acho que é muito importante ela mostrar que, antes dela assumir o mais difícil, eu posso fazer, eu vou direto para lá. Não. Eu vou fazer todos os degraus, um a um, vou chegar, e ela foi vitoriosa em todos, etapa por etapa, ela fala que foi vitoriosa porque ela teve um foco, ela chegou, mas o afã, às vezes, é nosso inimigo mesmo. Isso. Vamos lá, Vanessa. Trabalhadores, estive em vossas fileiras. Eu, a nobre senhora, como vós,
Já ganhei o meu pão com o suor da minha fronte. Experimentei provações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, provavelmente, teria sido mal sucedida na minha última prova, o que me arrojaria bem longe para trás. Como eu, tereis também ao vosso turno a prova da fortuna, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós, que sois ricos, tendes sempre presente no pensamento que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei a que preço podereis merecer os benefícios do Todo-Poderoso. Paula na Terra, Condessa de... Né? Ela já deixa o recado, olha, vocês trabalhadores que suam aí, eu também já suei a camisa aqui. E deixa o recado depois, né, para os ricos. Pensem bem, né, a verdadeira riqueza, a verdadeira nobreza das coisas está nas conquistas espirituais e não nas materiais. Então, ela nos deixa esse conselho aí também. Diga, Dani. Só um destaque no trecho que ela fala, meu texto é um pouco diferente. Ela fala assim, teria falido na última prova, que teria quedado, né? E que não teria deixado para trás, que me teria deixado para trás na minha carreira. Ou seja, dá uma impressão de que ela retrocederia, que ela... Sim. Aí é aquela coisa, é aquela interpretação que a gente tem que dar muito objetiva. A gente não consegue voltar, a gente não consegue evoluir, a gente consegue retroceder. Mas a estagnação, ela é um retrocesso, porque o todo continua a fluir, então nós retrocedemos dentro do ritmo que deveria ser nosso. Relativamente. Só a interpretação, porque eles falam assim, então eu vou regredir. Não. Você vai estacionar. E o estacionar, diante de algo que é contínuo, você pode interpretar como um regresso, sim. Beleza. É isso. Vamos lá, seguir mais um pouquinho aqui? Só para a gente, vamos ver o Jean Renaud. Deixa eu só apresentar o Jean Renaud aqui para vocês, porque o texto, nós vamos precisar entender quem é o Jean Renaud, porque a gente leu o texto, mas coisa esquisita. Jean Renaud foi um filósofo francês que viveu em 1806 até 1860 e pouquinhos, morreu com 57 anos, de uma doença curta e rápida. Quem quiser ler um pouco mais o texto sobre ele, tem um texto na Revista Espírita, de agosto de 1863, tem um texto sobre ele. Ele foi um filósofo importante que já defendia algumas ideias que depois Kardec organizou como espíritas, né? Ele já defendia a reencarnação, falava de um conceito diferente de anjos e demônios, ele colocava o trabalho como um maior dom, um maior presente de Deus. Então, ele filosofou, foi funcionário do Estado, trabalhou pelo desenvolvimento do Estado francês. Então, um homem muito capaz, né? Um homem que, por suas ideias, seu livro chamado Terra e Céu foi colocado num índex de livros que não deveriam ser lidos pela Igreja Católica. Então, ele se colocou contra muitos dogmas e regras da Igreja Católica, então ele não era bem visto pela Igreja Católica, e ele compartilhou ideias que Kardec depois organizou e trouxe como Espiritismo, certo? Então, foi um homem muito importante na França, tá? E ele vai se comunicar espontaneamente aqui, beleza? Podemos ir aí? Podemos. Meus amigos, como esta nova vida é magnífica! Semelhante a uma torrente luminosa, ela arrasta em seu curso imenso as almas ébrias do infinito. Depois da ruptura de meus laços carnais, meus olhos abarcaram horizontes novos que me cercavam e gozaram das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria para a aurora resplandecente que anuncia o Todo-Poderoso.
Eu fui salvo não pelo mérito das minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as manchas causadas pela ignorância à pobre humanidade. A minha morte foi abençoada. Os meus biógrafos julgaram-na prematuramente. Os cegos. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderão quanto pouco de ruído que se fez ao redor da minha tumba silenciosa foi útil para a santa causa do Espiritismo. Minha obra estava terminada. Meus antecessores correram na liça. Eu atingira esse ponto culminante onde o homem dera o que tinha de melhor e onde não faz mais do que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados e a reconduz para a minha obra capital, que toca à grande questão espírita que fingem desconhecer e que bem cedo os envolverá. Glória a Deus! Ajudado pelos espíritos superiores que protegem a nova doutrina, vou ser um dos pioneiros que marcam o vosso caminho. Jean Renaud. Certo? Então, é isso. A principal obra que ele fala é essa, que chama Terra e Ciel, sei lá em francês como é que é isso, mas é Terra e Céu. Né? Ele fala muito disso, desse lado espiritual, ele fala muito do assunto das penas eternas, ele falou que isso não existe, aí a Igreja Católica ficou muito nervosa com ele, e vários escritores depois começaram a valorizar as obras dele e as ideias espiritualistas que ele tinha, né, depois que ele morreu. Por isso que ele fala que, não, que foi melhor que tenha sido assim, porque depois que eu morri, essas ideias reavivaram, a igreja ter condenado o livro dele, ele depois fala que foi bom, que isso acendeu o desejo das pessoas lerem a sua obra. Né? Isso aconteceu com Kardec, né? Quando em Barcelona o bispo mandou queimar os livros, né? E que os espíritos falaram, não, não preocupa não, vai ser bom, porque queimou, nós vamos fazer de novo, mas vai chamar atenção, o incidente vai ser proveitoso para a difusão das ideias espíritas. Beleza? Então, é isso que ele põe. Eu achei interessante aqui, ó, estou salvo não pelo mérito das minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as máculas da ignorância humana. Então, olha para você ver, ele coloca que o conhecimento fez com que ele evitasse muitos erros, muitas paixões que iam agravar os problemas dele, né? A história kármica dele. Então, esse conhecimento, ou seja, essa vida moral, lhe trouxe benefícios, lhe trouxe coisas boas. Beleza? Certinho, Jean? Se quiserem ver, é bem interessante, tá? Na Revista Espírita fala, assim, é bem legal, agosto de 63, tá? Tem um texto falando, e, assim, no Google também tem as relações dele e tal. É interessante a obra desse Jean Renaud. Eu também não conhecia, mas foi um homem que viveu moralmente muito digno, escreveu coisas importantes, trabalhou para o governo, contribuiu com o país dele. Interessante a vida dele. Beleza? Ô, Luciano, hoje, coincidentemente, eu estava procurando um livro e achei Entre a Terra e o Céu, Aí. que é até do vô do Dani, com a data de 4/6/77. Aí, alguns de nós já Relíquia. É isso aí. O dele chamava Céu e Terra, Vanessa. Ah, é Céu e Terra. Céu e Terra. Esse é Terra e o Céu. Não é entre o céu e a terra, não. É céu e terra. Ah, é o contrário. Tradução do Google, viu? Não sei se é isso, não. Porque ninguém traduziu isso aí do francês, não. Mas a Ah, obra tá. fala disso. São discussões filosóficas sobre espiritualidade, sobre a vida na terra, a vida no céu, né? Essa vida espiritual, né? Beleza. Certinho?
Certinho? Vamos passar para o Livro dos Espíritos, gente? Aí depois a gente começa o outro texto na semana que vem. Podemos? Podemos? Então vamos lá. Então, o Livro dos Espíritos, nós estamos discutindo a lei natural, né? A lei divina ou natural. Estamos na questão 639, onde Kardec discute essa lei baseada no conhecimento do bem e do mal. E daqui a pouquinho nós vamos entrar na primeira lei moral, que é a lei de adoração. Então, essa é uma lei divina, natural, depois começa Kardec com a primeira lei moral, que é a lei de adoração. Certinho? Então, vamos lá, na discussão do bem e do mal, 639. Podemos? Podemos. O mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os outros homens? Nesse caso, quais são os mais culpáveis? Olha, ele está perguntando. Às vezes, os homens nos colocam em posições. E essa posição a gente acaba fazendo mal em consequência dessa posição. Será que eu vou ser culpado pelo mal que eu fiz nessa posição? Ou as pessoas que me colocaram lá também seriam culpadas? Essa é que é a argumentação de Kardec. Como é que essa culpa seria dividida? Vamos lá. Ô, Lu, dá um exemplo para a gente entender. Eu não sei se É difícil entender isso aí. Então vamos lá. Já que nós falamos do Hitler semana passada, vamos no extremo. O Hitler foi colocado lá. É claro que ele é inteligente, ele manipulou, mas as pessoas o colocaram como o Reich, né? Lá, o chefe. E as pessoas, os seus subalternos, faziam o que a gente entende hoje como mal, não é? Alguém tem dúvida do que os generais, os oficiais do exército alemão fez coisas... Luciano, Foi? um exemplo bom para a gente dar também dos dias atuais é o executor da pena de morte, né? Vamos dizer, nos países onde aceitam, né? Assim você pode usar isso como exemplo, né? O carrasco, né? O famoso carrasco. Ele que vai puxar a alavanca, que vai injetar a injeção e tudo mais. Foi ótimo para você ver. Quem fez a legislação da pena de morte foram juristas, pessoas de elevado intelecto, fizeram a lei. Mas tem a turma lá embaixo, como diz o Marcelo, que aperta o botão, né? E vamos trazer para o lado médico também a questão do aborto. Quem fez a legislação foi o legislativo, o judiciário julgou que podia, mas quem executa lá embaixo somos nós médicos. Né? Então, quem seria o mais culpável, né? É isso aí. Como é que é essa culpa, como é que é a divisão disso aí? Né? Por exemplo, um policial, ele é treinado, ele é orientado a agir de determinada maneira, mas de repente ele entra na favela lá e passa a régua numa turma lá sem necessidade. Como é que é essa divisão? Né? Nós temos vários exemplos aí em diversas profissões aí, né? Um legislador que legisla e determinada pessoa que está ali usa aquilo lá de uma maneira, às vezes, distorcida e faz mal para os outros, faz mal, às vezes, para ele mesmo, facilita a corrupção. Luciano, pensando até grande, tem a questão das culturas de cada país também, coisas aqui que a gente acha absurdo uns aí fora, que nós não faríamos. Então, como que isso é, né? Que é um povo todo, é uma nação toda, é um país todo. Vamos ver como é que vai dar. É exatamente isso. Vamos lá, vamos ver o que eles estão dizendo. Então, está falando isso, o mal não é, muitas vezes, da posição que os próprios homens os colocaram, não é? Olha, isso aqui dá uma questão ainda. Nós somos culpados, às vezes, por coisas que acontecem, principalmente nesse mundo político, legislativo, né, judiciário nosso, porque acaba que, indiretamente, a gente os colocou lá, né? Aquela frase que, né, que o que me assusta não é a ousadia dos maus, é o silêncio dos bons. Né? Esses dias eu vi
um orador espírita famoso, falando exatamente dessas questões, que às vezes a gente entende como humildade, né? Aquela coisa, não vou interferir, eu vou ficar quietinho, vou ficar na minha, mas a sua responsabilidade de, às vezes, ter o senso do dever, se posicionar contra isso, contra aquilo, ou dessa daquela maneira, você não está deixando de ser humilde, não. Você está sendo verdadeiro. Raul Teixeira falou isso. Eu ouvi uma fala dele sobre a humildade. Raul Teixeira. Você não está deixando de ser humilde, você está se posicionando. E depois Cristo se posicionou contra as coisas. Né? Kardec se posicionou. Paulo se posicionou contra as coisas que ele acreditava errado. Né? Quantas vezes ele chamou a atenção dos fariseus? Né? Então, humildade não tem nada a ver com você ser omisso e você não se posicionar contra aquilo ou aquilo outro, ou proteger aqueles que você teria o dever de proteger. Já ia falar isso, não está sendo humilde, né? Está sendo omisso. Isso. Esse ponto, acho que ele é delicado, muito delicado, porque a gente tem que assimilar a nossa condição do conhecimento. A partir do momento que a gente tem o conhecimento, que a gente tem a informação, não nos é permitido a omissão. Aquela história de você virar e falar assim, não vou, para que falar, não vai adiantar nada. Se, vamos dizer, o exemplo, se Paulo desanimasse a cada vez que ele chegasse e se defrontasse com um problema, o que teríamos? Se Cristo tivesse desanimado, estou indo no máximo, né? Então, nós, como formiguinhas aqui, que somos aqui, não posso usar privilegiado, que não digo que é privilégio, é razão de evolução, do nosso caminhar. Mas se nós temos uma informação, uma concepção diferente, temos a obrigação de nos policiar e a obrigação de nos manifestar. Isso não quer dizer brigar, forçar o outro, colocar, tem que ser assim, não. Você lança a semente. O lançar a semente é obrigatório. É obrigatório. Na questão da pergunta aqui, que a gente coloca aqui, essa visão, você vê que lá atrás eles perguntam qual que é mais culpado, né? Mas se o fulano fez porque o outro colocou. Essa discussão ela vai até o Poder Judiciário, as legislações mundiais têm a figura do autor e do mandante, aquele autor intelectual, aquele que contratou, que pagou para que fosse feito, que é penalizado, né? Então, não existe esse eximir de quem praticou. Você pode aliviar, como depois coloca-se aqui, mas você vai amenizar, dando a gravidade vinculada, eu acho que muito ao conhecimento, porque às vezes quem executa, ele não tem esse conhecimento, ele apenas está fazendo o seu trabalho. Dentro do que o Maciel e você, Luciano, falaram, esses exemplos muito práticos, você tem um regramento que fala, você tem que fazer, e aí? Vamos lá. Vamos ver a resposta dos espíritos aí, vamos lá. O mal recai sobre aquele que lhe é causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes é menos culpável que aqueles que lhe são a causa, porque cada um carregará a pena, não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Então, é isso, há uma responsabilidade, né? O que Miramês põe, quando ele interpreta essa questão, ele põe que o quê? Os sentimentos, né, de quem faz o mal, eles já vêm associados ao infrator. E como há uma desigualdade de responsabilidade, que é isso que o Daniel está falando, as responsabilidades não são a mesma, porque os conhecimentos são diferentes. Com isso também te leva para provações, expiações depois, também graduadas de maneira diferente, porque as responsabilidades são diferentes, né? E uma coisa que Miramês põe muito aqui, quando você pratica o mal, você está sintonizando com o mal. Quando você pensa o mal, você está sintonizando com esse pensamento. E isso vai se recair por sintonia vibracional, vai recair sobre você mesmo.
É questão de tempo. Quando você faz o mal, isso vai recair sobre você, né? E aí depois ele troca um pouquinho o assunto, ele vai: qual o mérito de nós fazermos o bem àqueles a quem nós queremos o bem? Aí ele põe: qual o evangelho? Até os ímpios fazem isso. Então, o mérito é que nós façamos o bem àqueles que nos caluniam, àqueles que nos maldizem. Aí que é o grande mérito. Nós fazemos o bem para aqueles que, de uma certa maneira, nos desejam mal, ou colocam situações desagradáveis para nós. Beleza? Luciano, eu acho que para a gente ter uma noção, até para facilitar a inteligência utilizada na resposta aqui, vocês usaram aí o parâmetro de o legislador que aprova a lei, né? E aquele que cumpre a lei, no caso que o Marcel colocou da pena de morte. Um grupo, né, de pessoas elabora e esse grupo de pessoas aprova essa legislação. E uma infinidade de outras pessoas a executam. Mas vamos colocar aí que cada um dos executores cometa um ato. Ele é responsabilizado por aquele ato na medida do seu conhecimento, é óbvio. Mas aquele que criou a regra, ele vincula a sua responsabilidade a todos aqueles que foram executados. Então, você tem aí uma gama muito maior de abrangência no ato. Aí você vai lá cutucar o coitado do Hitler de novo. Você já citou ele aquele dia, vamos lá cutucar o coitado. Já deve ter já em retenção, esperamos que sim. Mas, ao dar uma ordem de extermínio de forma ditatorial, vários dos seus subordinados mataram inúmeras pessoas. Mas aqueles que executaram, eles vão se vincular àqueles atos praticados. E a todos os que praticaram, que cumpriram a ordem dada. E é uma coisa interessante, Daniel, que o Milanês fala disso, é porque às vezes não é nem só o ato em si, não. Porque o sentimento ao executar aquele ato fica gravado na consciência de quem está fazendo. Então, se você às vezes faz o ato, mas você discorda completamente, você imagina o soldado lá na ponta que tem que puxar o gatilho, mas o sentimento dele fala: gente, isso é um absurdo, não pode fazer. Ele teria sua pena abrandada. Sim. Porque o sentimento está vibrando na sua consciência. Isso é muito importante. Né? Miramês põe isso. O grau de responsabilização varia até com o sentimento daquele que faz o ato. Você vê que às vezes o resgate vem no próprio sofrimento de quem praticou. Isso. Você vê a quantidade aí de soldados envolvidos em guerras que matam e eles depois entram em estado depressivo, estados de dificuldade de uma harmonia emocional, psicológica, porque eles ou matavam ou morriam. Sim. Né? E eles, qual a opção? Então, aquela pressão, ele cometeu o mal, sim, mas tem que haver essa medida para atenuar. Eu acho que a pergunta é interessante, mas a resposta é muito maior. Muito mais. Porque ela envolve muito mais do que um caso específico. Ela envolve todos os atos e os efeitos de tudo aquilo que nós praticamos. Porque, às vezes, um ato nosso provoca um efeito em cadeia muito maior do que a gente imagina, que vai nos comprometer, nos endividar muito mais do que se eu isoladamente tivesse feito algo. Isso. Ô, Daniel, e às vezes os espectadores, vamos dizer assim, nem colocaram a mão, ou nem executaram, mas a pessoa, igual o Luciano falou, tem tanto prazer em, às vezes, ver um sentimento, um sofrimento, uma coisa humana, assim, até de um animal na rua, que assim, nossa, me dá até arrepio, sabe? Porque aí eu acho que esse também vai pagar alguma coisa, porque não pode. É um prazer de ver um sofrimento alheio, vamos dizer assim. Ana Cláudia, pensamento é matéria. A gente tem que ver as gradações. O ato, se você pensa negativo, ou pensa naquela coisa negativa, má, ruim, entra no que o Lu falou. Tudo envolve aquilo. Né? Se você sabe que existe, que permite, você não mata ninguém, mas aquilo não sai da sua cabeça de ter a oportunidade de fazê-lo. Essa questão da pena de morte é interessante porque muita gente já falou, né?
a questão do abortamento, muita gente é a favor, então muita gente sintoniza com isso ainda. Sim. Né? Então, a questão do... O Miramês é muito feliz na hora que ele interpreta essa a questão do sentimento. Qual que é o sentimento do infrator? Porque, às vezes, o infrator é obrigado a fazer determinada coisa. O que ele sente na sua consciência? Né? É interessante isso. E tem aquele também que se utiliza de um permissivo legal ou de ordem para extrapolar. Sim. Aí você vai falar assim, isso é mais ou menos do que quem criou o regramento. Se ele fez aí já com prazer, com vontade e se utilizando, se protegendo, se utilizando como escudo, olha, me permitem. Há uma permissão. Então, eu acho que aí ele pode até ultrapassar quem criou, a gente não sabe. Essa medida é muito difícil, mas a regra é essa colocada na resposta. Mas pode também achar, não, estou só cumprindo ordem, então lavo as minhas mãos. Não é por aí. A medida é só a nossa consciência mesmo. O dia que a gente sentar lá e falar assim, e agora? Vamos olhar para mim mesmo, o que eu fiz? É aí que o bicho pega. Vamos lá, gente. Quem que vai falar do Paulo semana que vem aí? Nós vamos esticar um pouquinho os atos, né? Aqui é pequenininho, sai do Paulo em Atenas, depois Paulo em Corinto. Então, é o Atos 18, 18:1 até o 18:17, certo? No Evangelho. Atos 18:1 até o 18:17. Mas, no Paulo e Estevão, né, que vem aqui no Evangelho por Emmanuel, tem um pouquinho mais de folha, porque ele conta um pouco mais de detalhes dessa história da Paulo em Corinto. Aí são 2 capítulozinhos aqui. Divulgação da Boa Nova em Corinto. Certinho? Até o 18:17 aí. E aí depois Paulo já volta, finalizando a sua segunda viagem. Certinho? Então, quem que se habilita aí, falar do Paulo em Corinto aí? Paulo é em Corinto, né? Gente, é fantástica. É um momento memorável. Alguém aí? Esther, Fátima. Vou puxar a fila. Brás, Ana Cláudia, Adriane, Adilson. Eu vou me declinar, porque eu acho que eu não vou estar disponível na semana que vem, viu, gente? Numa outra próxima aí, a gente se disponibiliza a fazer assim. Beleza. Sim. Então, vamos lá. Então, 18:1 a 18:17. Vocês vão me dar esse prazer aí, se ninguém quiser? Se ninguém fizer, eu faço, Luciano. Estou esperando algum candidato, né? Não fica sempre os mesmos. Livre posição aí. Então faz aí, Tá. semana que vem. Uhum. Paulo em Corinto, 18:1 ao 18:17. É da página aí 377 a 391. No Atos mesmo, é o Atos 18:1, 18:17. Beleza, Vanessa? Certo. É um momento memorável do cristianismo. Vamos lá. Vamos finalizar, então? Quem faz a prece para nós aí? Rafaela, pode fazer para nós, por favor? Posso sim, Vanessa. Então, vamos fechar os nossos olhos, entrar em contato com a espiritualidade amiga que estava nos visitando no decorrer desse momento de estudo. Que todas as bênçãos possam ser levadas aos nossos lares, que os protetores espirituais do Centro Espírita da Prece possam nos guiar, nos intuir, guardando a nossa semana e abençoando-a. Que assim seja, graças a Deus. Sim, graças a Deus.
Então, bom domingo a todos, gente. Foi ótimo, tá? Até semana que vem, se Deus quiser. Bom domingo e boa semana. Um abraço a todos aí. Abraço. Abraço. Um abraço. Tchau para vocês. Boa semana para todos. Tchau, Boa noite. pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Fica com Deus.